Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 4 de maio de 2021, são 6h58 da manhã e como eu faço diariamente, estou aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégia da GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje, tá certo? Bom, primeiro eu vou começar dando um zoom aqui no gráfico, porque logo no início do dia de ontem a gente teve muitas possibilidades de operações e eu quero detalhar um pouco melhor para você todas elas, tá? Primeiro a gente tem a marcação aqui da máxima do dia anterior, marcação aqui do ajuste do dia anterior, linha média móvel de 20 períodos, linha média móvel de 200 períodos, tá? A mínima do dia anterior ficou lá para baixo. Bom, o mercado ele já abriu em cima dessa região aqui do ajuste, tá? O segundo candle do dia ele já abriu engolfando esse primeiro candle, mas eu não consideraria essa uma possibilidade muito clara de operação, porque logo no início do dia a gente percebe candles muito parecidos como esses, né, com pavis para os dois lados, e pavis para os dois lados mostram indecisão e não uma rejeição do preço, como a gente observa se o candle tivesse um pavio para um único lado. Então nesse caso aqui eu não consideraria um gatilho, mas esse segundo candle aqui do dia ele já abriu com uma força compradora muito boa, e engolfando aqui todo o corpo desse candle anterior enfim, o mercado seguiu subindo até que por sua vez ele veio tocar e testar aqui a região da máxima do dia anterior, tá? Essa foi uma operação que eu peguei no mercado real, até postei ali para os meus mentorados do Close Friends, para você que ainda não faz parte do nosso time de mentorados, não tem acesso ao meu Close Friends, me manda uma mensagem no direct, @FabioCruzGT, que depois eu vou ter a possibilidade de projetar isso para vocês, de mostrar na prática ali algumas das operações que eu venho fazendo, tá certo? Deixou um gatilho aqui muito interessante, isso sim é uma rejeição de preço aqui na região, né? Pavio para cima, mostra que o preço ele não quer negociar dali para cima, então você projetando uma entrada no rompimento dessa máxima aqui, né? Aliás, dessa mínima, você conseguiria pegar aqui os 3 pontos da estratégia de máximas e mínimas, tá certo? Depois o preço ele voltou aqui para a região do ajuste e deixou um outro gatilho muito interessante aqui, né? Que é justamente esse martelinho aqui, ó. Deixou um martelo com um pavio grande bem nessa região. Então se você projetasse também no rompimento dessa máxima, 3 pontinhos, você conseguiria pegar nessa estratégia de máximas e mínimas. Depois, o preço ele voltou a testar novamente a região de máxima, tá? E lembrando, a primeira vez que o preço toca e deixa um gatilho na região, 80% de assertividade. Segunda vez que ele toca e deixa um gatilho na região, 60%. E às vezes seguintes, menos de 50% de assertividade. Então, tô projetando aqui mais uma operação na máxima para vocês, né? Onde o candle ele de novo deixou um pavio muito grande, mostrou que não queria negociar dali para cima, que aqui seria um limite de preço no limite de patamar de preço que encontraríamos aqui nessa região. Depois abriu com o candle engolfando esse candle anterior, então a gente poderia também ter uma possibilidade de venda aqui, tá certo? De novo, ele seguiu descendo, testou novamente a região aqui do ajuste e deixou mais um pavio nessa região do ajuste. Segunda vez que tocou na região do ajuste, 60% de assertividade, mas o candle seguinte ele também abriu engolfando o candle anterior, que poderia possibilitar para você uma entrada na compra. Então perceba, ontem tivemos inúmeras possibilidades de estratégias da GT, isso só no período da manhã, tá? Até cerca de 11 horas, 10h30, a gente já teve ali 4 possibilidades claras, uma na máxima, uma no ajuste, outra na máxima, outra no ajuste, tá? Então, se você soube selecionar muito bem suas entradas, se você, dentro do seu modelo operacional, trabalhando sempre com metas, buscando sempre reduzir sua exposição ao risco e com base naquilo que previamente você treinou, você conseguiu fazer uma entrada dentre essas 4 que eu projetei para você aqui, parabéns, realmente sua leitura ela tá muito boa. Eu consegui pegar essa primeira aqui, como eu pontuei para vocês, da máxima, e para mim foi realmente muito claro, e o mais importante é isso, é que vocês observem como que os gatilhos eles estão sendo formados, e se eles estão sendo formados dentro de um padrão daquilo que você vem treinando, sabe? Você precisa começar a identificar o que é um cenário favorável, o que é um cenário desfavorável. Isso não é uma regra, é muito do que funciona para você. Então, obviamente, as estratégias elas têm regras, sim, precisam ser seguidas, sim, mas se você não tiver o feeling correto, você não vai conseguir projetar da melhor maneira, tá certo? Depois o preço ele seguiu, até testou novamente aqui a máxima, mas aqui eu não consideraria um gatilho.
Aí ele começou a projetar movimentos de topos e fundos descendentes, tá? E ele chegou a testar aqui novamente essa região do ajuste. Não consideraria esse aqui um gatilho também, um candle com pouca força, tá? E já quando ele começou a projetar esses movimentos de topos e fundos descendentes, a gente teve um cruzamento de médias, mas perceba o quanto o preço já havia descido. Para mim, nessa situação, a gente corre um grande risco de pegar um movimento esticado. Então, se você opera, por exemplo, dentro do padrão operacional que eu opero, essa estratégia de cruzamento de médias, que aconteceu bem aqui, né, eu esperaria o preço voltar a testar a região para buscar proteger minha entrada, colocando meu stop acima da linha que foi rompida, certamente eu não conseguiria ter um gain, porque o preço, por já estar muito esticado, ele desceu ali mais cerca de 20 pontos desde o cruzamento. Se você entrasse, né, se o seu modelo operacional é o de entrar logo no cruzamento, você sim poderia ter um gain nesse tipo de estratégia. E aí está novamente a importância de você treinar muito e entender aquilo que funciona melhor para você. Se é logo no cruzamento que você entra, você obviamente corre um determinado risco em determinadas situações. Se é no pullback que você prefere entrar, você não visualizaria um gatilho muito claro aqui para entrada, tá? E nesse caso aqui, a minha leitura foi de que o movimento já estava muito esticado, ainda que eu já tivesse feito minha operação do dia e buscando ser o mais disciplinado possível e trabalhando sempre com foco na busca pelas minhas metas, e por ser o primeiro dia do mês, não haveria necessidade nenhuma de eu buscar uma segunda operação no mês, tá? Na semana. Lembrando que, como eu sempre pontuo para vocês, eu costumo fazer de 2 a 3 operações na semana. Isso para mim já é o suficiente para eu bater minha meta mensal. Bom, depois do mercado ele formou um fundinho aqui, a gente já está aqui depois do meio-dia, né? Fora do horário de estratégia das nossas operações. Projetou uma subida, lateralizou e ficou trabalhando assim até o ajuste mudar de posição, quando o preço começou a subir e voltou a testar aquela região de máxima ali novamente, tá? Até deixou um gatilho aqui interessante na região de máxima já muito no final do dia, mas nós aqui da GT, como eu sempre pontuo, primeira vez que toca na região 80%, segunda vez 60%, e aqui já seria uma terceira vez, menos de 50% de assertividade, ainda que, olhando aqui agora que o gráfico já passou, né, já está fechado, a gente poderia vir a projetar um gain aqui também, tá certo? Bom, pro dia de ontem foi isso, pessoal. Vamos acertar aqui novamente as marcações pro dia de hoje. A gente tem aqui no 5468, 5473, 5463. Tá, vamos trazer a mínima que ficou lá embaixo. A mínima foi bem no fundinho ali, logo após o cruzamento do dia anterior. Fundinho que ele se formou antes de começar a projetar uma subida novamente, ainda que ele tenha lateralizado. A gente tem aqui 5385, 5380 e 5390. Então a gente tem essas marcações aqui pro dia de hoje, tá certo, pessoal? Bom, o preço ele fechou muito próximo da região da máxima, né, como foi o comportamento do dia anterior. Então, se ele abre com um certo espaçamento daqui, ele pode vir a buscar essa região da máxima, deixando algum gatilho coerente, você pode buscar uma venda. Se ele abrir já muito próximo da região da máxima e romper essa região, é mais interessante que você... Aliás, você deve considerar que isso aqui deixa de ser uma resistência e passa a ser um suporte, então você vai esperar o preço voltar aqui e deixar um gatilho para você poder buscar uma compra. Se o preço ele projetar uma descida muito brusca, com topos e fundos descendentes no decorrer do dia, como foi o que aconteceu no dia de ontem, a gente pode vir a ter um novo cruzamento de médias, tá? As médias podem se cruzarem aqui para baixo, tá? Se o preço ele seguir subindo ou permanecer lateralizado, isso não vai acontecer. O preço ainda abrindo aqui, ele tende a vir buscar a região do ajuste, porque é onde os players tendem a realizar suas posições, e se ele deixar um gatilho aqui coerente, você pode buscar uma compra, tá? O preço, se ele seguir descendo muito, 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 que eu não acredito, ele pode vir a buscar a região da mínima, né? Mas ele está muito distante disso, então não vamos projetar essa situação mínima. Eu acredito que assim como foi no dia de ontem, como eu sinalizei no dia de ontem, eu não acreditaria que ela fosse acontecer, porque o mercado precisaria derreter muito para isso acontecer, mas o mercado é rei, ele que manda, e se a gente for entender que ele abriu com um gap muito grande, muito próximo aqui da região do ajuste, ele pode vir a tender a buscar essa região aqui. E então fique muito atento para esperar um gatilho para poder buscar uma operação, tá? Gap, eu não acredito que a gente venha a ter mais uma operação de gap para quem analisa todas as variáveis, exceto se a gente abrir com um gap muito grande de baixa, mas enfim, probabilidade muito baixa de operação de gap no dia de hoje, tá certo? No mais é isso, pessoal. Ótimo início de mês para todos.
Agradeço para vocês que acompanharam esse vídeo até o final, para vocês que vêm acompanhando o meu perfil do Instagram, @FabioCruzGT. A gente tem gerado muito conteúdo lá. Para vocês que têm acompanhado as nossas lives, para você que é nosso mentorado e tem acesso a todas as lives na íntegra, porque as lives só ficam disponíveis 7 dias no nosso canal do YouTube, depois somente na nossa área de mentorados. E para você que está iniciando nessa 7ª turma de mentorados, seja muito bem-vindo. Já tive reunião com alguns desses novos mentorados, então acredite que é muito possível ter resultados dentro desse mercado, e seguimos acreditando e fazendo tudo para conseguir ter os resultados que a gente espera, tá certo? Um ótimo dia a todos e até a próxima.